Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula de governança de TI, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre gerenciamento de requisitos, tá? Eu já coloquei lá no Unifonline um material, tá? De aula 10 de gerência de requisitos, tá? E coloquei um resumozinho, tá, das principais definições lá no aulas do Unifor Online, tá bom? Então, a nossa ideia hoje é a gente trabalhar essa parte de requisito. Então, antes da gente começar a falar, antes de começar a disponibilizar o material, né, uma coisa importante a gente falar. Por que é que requisitos, né? Por que a gente fala tanto de gerenciamento de requisitos? Por que requisito é tão importante, né, nos nossos no nosso processo de desenvolvimento de software, né? Porque, pessoal, se a gente não tem... Primeiro, o que é requisito? Requisito é tudo aquilo que a gente prepara, que a gente constrói, né, para tentar construir da melhor forma possível o nosso software. E aí, quando eu falo de requisito, eu não falo só de documentos Word, onde eu vou colocar o passo a passo de tudo que eu espero construir no meu software. Eu não falo apenas de planilhas de usuário, eu falo de todo e qualquer artefato que me ajude a documentar, a escrever, a definir esse meu software, de forma que quando eu entregue esse material para uma pessoa, para um programador, ele tenha condição de construir esse software e botar ele para funcionar, tá? Então é uma coisa assim fantasticamente importante. Inclusive, e aí eu vou falar uma coisa da minha experiência, sabe? Eu nunca encontrei, assim, eu não costumo encontrar, digamos assim, profissionais que gostem de levantar requisitos, profissionais que gostem de descobrir como é que aquela funcionalidade tem que funcionar, que gostem de escrever documentos, certo? Essa é uma área bem carente na área de TI, bem carente, tá? Porque quando a gente vai desenvolver requisitos, né, quando a gente vai levantar um requisito, existe uma necessidade de interação com o usuário que algumas pessoas não gostam de ter, sabe? O pessoal às vezes diz assim, não gosto de falar com o usuário é muito chato. Pessoal, o usuário é nosso cliente, tá? O usuário é quem vai utilizar, né, que é o cara que vai trabalhar com o software que nós vamos construir. Se ele não gostar do que nós estamos construindo, não adianta. Não adianta. O que é que você está construindo? O que é que você está montando? Se não vai ser utilizado, certo? O meu usuário, ele precisa ser atendido, tá? Nós estamos trabalhando para esse usuário, certo? Nós estamos... tudo que nós fazemos na construção de um software é para atender uma necessidade de negócio daquele cara. E aquele cara, aquele usuário, que muitas vezes está estressado, cansado, certo? Lotado de trabalho, né? Muitas vezes esse cara não consegue ter a receptividade de entender o nível de importância do que nós estamos fazendo. Mas a responsabilidade de trabalhar isso com ele é nossa, tá? É nossa. Nós temos que chegar nesse usuário e conseguir conversar com ele, mostrar a importância desse serviço dele, para que ele consiga se motivar, separar tempo. Porque imagine, o cara está atolado de trabalho, correndo feito um louco para um lado para o outro, tentando fazer várias operações, aí chega você pedindo para ele explicar com detalhes tudo que ele faz. Aí ele para e diz assim, poxa, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo para explicar para esse rapazinho aqui, para essa menina.
O cara não tem paciência. Tive uma usuária que foi talvez a usuária mais difícil que eu já tive na minha vida para se levantar um requisito. Eu digo o nome dela, Ana Maria. Extremamente competente, fazia o trabalho dela como ninguém fazia, não faz até hoje. Mas para você conseguir levantar requisitos com ela, era muito difícil, porque ela não tinha paciência alguma de conversar com você sobre os requisitos, sabe? O negócio dela era dizer assim, não, meu filho, não tenho tempo para isso não, porque eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que correr aqui, eu tenho que fazer... Ela estava sempre muito preocupada em executar as operações, em trabalhar e fazer acontecer. E teve uma época, por exemplo, exemplificar para vocês, existe ainda hoje rodando um sistema em Clipper, certo? Clipper é uma linguagem muito antiga, é uma linguagem da década de 80, certo? Que deixou de ser usada na década de 90 e hoje, em pleno 2020, ainda existem sistemas em Clipper sendo utilizados por aí. E uma vez eu cheguei para ela e disse assim, vamos desenvolver isso aqui em outra linguagem? E ela não queria. Não é porque ela não quisesse modernizar o sistema. Ela queria, mas ela não tinha tempo na cabeça dela para separar esse tempo para me explicar como é que funcionava aquele sistema, para que a gente conseguisse levantar todas as necessidades, todos os processos, todos os, digamos, todos os dados que iriam ser necessários para executar aquele processo, certo? E reconstruir aquilo numa linguagem nova. Então, esse processo de levantamento de requisito, ele não aconteceu, porque a minha usuária não tinha tempo. Aí eu cheguei, motivei, conversei. Aí ela, não, pois vamos fazer. Trabalhei, construímos a aplicação. Ela testou, ela olhou, certo? Mas o levantamento de requisito foi feito, tá certo? Então, assim, é difícil, muitas vezes, você ter essa empatia com o seu usuário. É difícil. Você tem um trabalho, levantar aquele requisito. O usuário tem um trabalho dele, que é manter o negócio funcionando, manter aqueles processos acontecendo. E aí, como é que você consegue essa parte de conversar com o usuário, dissuadir ele da cabeça dura, né? Conseguir trabalhar, conseguir convencer ele a te ajudar? Isso é muito difícil, certo? Isso é complicado, tá? Eu digo por experiência própria, eu tive várias Ana Marias na minha vida, certo? Ela foi o meu usuário mais difícil, certo? Muito difícil, tá? Mas uma pessoa maravilhosa, tá? Pessoa espetacular. Só não tem muita paciência para levantar requisito, tá? E é por isso que eu digo que temos poucas pessoas com essa capacidade, com essa vontade, com essa condição de correr atrás de levantar requisitos, tá certo? Mas, em partindo do princípio que nós já estamos levantando esse requisito, vejam que o requisito é uma informação preciosa, é uma informação que tivemos uma dificuldade razoável de levantar, podemos ter tido uma dificuldade razoável de levantar, ele vai ser a base de todo o software que vai ser construído, né? Porque o requisito é composto de quê? De toda a informação que você precisa, né? Todos os dados que você vai armazenar, recuperar, informar, gerar relatórios, todos os processos, os passo a passo de cada um dos processos, né? Todos os protótipos de telas que você venha a precisar para montar o seu software. Todos os casos de uso, definindo passo a passo tudo aquilo que vai ser feito, caminho feliz, caminhos alternativos, caminhos de exceção, tá certo? Você vai ter toda a parte de
visualização geral, né, um documento de visão desse software, para dar uma ideia geral de tudo que vai ser construído. Todos os diagrama de sequência, diagrama de caso de uso, depende da forma como você vai construir esse software, né? Você pode ter história de usuário, se for para outra metodologia, tá certo? Mas fato é que nesse momento do levantamento de requisito, nesse momento que você está conversando com seu usuário, conhecendo o sistema, tudo que você levanta, além de ser muito precioso, é caro. Foi caro levantar. São horas de trabalho sua, horas de trabalho daquele usuário, todas direcionadas para o levantamento dessa informação. Então, o requisito é uma coisa muito cara, muito importante, tá? E por conta disso, nós precisamos ter mecanismos de gerenciamento desse requisito, porque não basta só pegar esse requisito e colocar num diretório, num servidor da empresa. Não, não basta. Porque ele é um ativo de software tão importante quanto o código-fonte. Ele é um ativo de software tão importante quanto o executável que vai ser gerado lá no fim, porque ele é a base, ele é a fonte de tudo aquilo que será construído. Então, ele é importantíssimo. Tá? Alguns profissionais da nossa área não valorizam muito o levantamento de requisitos, não são muito fãs e acabam deixando um pouco de lado, tá certo? Mas é uma coisa muito, muito séria, tá? Eu acredito que vocês já tenham feito cadeiras, né, de levantamento de requisito, certo? Então, assim, eu não me estou aqui me propondo a ensinar vocês a levantar requisitos. Não, a ideia da gente é tentar criar mecanismos de gerência desses requisitos. O que é gerenciar requisito? Primeiro, é ter controle de todos os artefatos. Eu preciso ter como armazenar de forma, digamos, controlada, de forma garantida, para que artefatos não se corrompam, que artefatos não se percam, com estruturas de backup, com estruturas hierárquicas dizendo quem vai ter permissão de fazer o que e quando alguém fizer alguma coisa nesses artefatos, eu não só ter a versão nova que a pessoa gerou, mas também um histórico do que aconteceu. Tá? Vejam que é um tratamento semelhante ao que eu dou para os arquivos que eu faço codificação, onde eu só libero para alguém mexer naquela área de codificação quem tem permissão naquele determinado projeto para fazer determinada modificação, tudo devidamente definido, tá certo? E aí nós temos, além de softwares próprios, certo? Para fazer gestão de requisitos, nós temos também um pouco de metodologia de gerenciamento, tá certo? E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje sobre isso, tá bom? Vocês entenderam o que eu falei até agora? Tranquilo até agora? Por enquanto é só uma ideia. Tudo de boa. Pronto, então vamos aqui agora compartilhar agora uma janelinha com um material que já está lá, certo? Vocês estão conseguindo ver o slide bonitinho? Eu dei. Beleza, tranquilo. Show. Então, a ideia da nossa aula hoje é trabalhar essa parte de requisitos, né? O que é um requisito? O gerenciamento dele, né? Quais os membros do projeto estão envolvidos e como, certo? Vamos falar sobre controle de mudança e a rastreabilidade, tá bom? Talvez não dê para a gente ver tudo hoje, mas a gente começa hoje, tá certo? Vejam bem, isso aqui é uma ideia de um framework de desenvolvimento de software que faz essa parte de gerenciamento de
requisitos, tá certo? Você tem você tem os seus vários projetos, né? Que é primeiro o gerenciamento do seu portfólio de projetos, tá? E aí, em cima disso, você tem toda a parte de gerência de requisito, porque todo projeto vai ter gerência de requisito, a parte de arquitetura, qualidade de software, a parte de controle de configuração e mudança, e é claro que na base a parte de, de DevOps, né? Device Process e a parte de métricas dos meus projetos. Tá? Olha só uma situação familiar aqui, uma ideia que acontece muito. Ó. O cara chega para perguntar para o usuário, ó, eu estou aqui para fazer tudo que você pedir. Mas eu não sei o que eu quero. Pessoal, muitas vezes quando a gente está fazendo levantamento de requisito, o meu usuário não sabe o que quer, certo? Aí você pode... Aí existem técnicas, né, de como tentar trazer esse cara para lhe ajudar. Né? Mas é tipo assim, o que, é que você quer que a gente construa? Aí, assim, o cara vai chegar e dizer assim, não, eu não sei o que eu quero que você construa. Por quê? Porque o usuário não enxerga. Ele não sabe o que é necessário, o que é fundamental para que você consiga construir um software. Ele não tem especialidade, ele não tem familiaridade com construção de software. Ele não sabe nem como lhe pedir as coisas, certo? E aí, muitas vezes, o que acontece aqui com essa moça, ó, o analista põe o que ela acredita, certo? E aí, muitas vezes, esse acredita pode ser que não seja exatamente o que o seu usuário pediu. Porque, ora, se ele não sabe o que quer, como é que você vai entregar? Tá? Tem um pessoal que brinca, né, que diz que esse formato em que o analista chega para o usuário e diz assim, não, qual é seu problema? O cara diz, não, eu tenho isso aqui. Aí o cara, não, tudo bem, eu resolvo. E não pergunta mais nada, é o formato Steve Jobs de resolver as coisas, né? Ele não quer saber o que você precisa. Ele vai criar as necessidades para ele mesmo resolver. Então ele resolve, né? Cria o sistema para resolver o problema que ele acha que você tem. Tá? Então é muito comum, pessoal, isso acontecer no levantamento de requisito. Aquilo que eu estava explicando lá da Ana Maria. Eu chego para ela e diz assim, o que é que você quer desse sistema? Não, não sei. Não, não tenho tempo. É isso aqui, ó. E aí é aquele momento em que você para e diz assim, meu caro, me diga uma coisa, o que é que você faz? Como é que você trabalha? Como é que você resolve esse problema? Aí ele vai chegar para você e dizer assim, não, eu resolvo esse problema fazendo desse jeito aqui. E aí, em cima desse jeito que ele faz, você tenta imaginar, você tenta amoldar, né, gerar uma solução computacional, gerar uma ideia de solução para aquele problema. E aí depois, se tudo der certo, isso vai resultar em um sistema legal, tá certo? Então, mais ou menos o que é que nós temos de como é que funciona a ideia de um levantamento de requisito? Você tem um problema, né? Você tem um problema, que esse problema não necessariamente está 100% definido, certo? Muitas vezes ele carece de uma especificação, de uma melhor, digamos assim, estratificação. Junto desse problema, você tem um conjunto de necessidades, certo? O cara precisa construir, precisa, sei lá, emitir uma folha de pagamento,
ele precisa fazer uma entrega de uma marmita, certo? Gerenciar a entrega de marmita, sei lá. São problemas do mundo real que não necessariamente estão solucionados no mundo computacional, certo? Dessas necessidades, você migra para as características, filtros, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em sistema de folha de pagamento, né? A necessidade do cara gerenciar a folha de pagamento. Aí das filtros, eu tenho que ter o meu cadastro de pessoal, eu tenho que ter um local para cadastrar as notas, as características da pessoa, né? Dados pessoais, os seus dependentes, endereços, locais onde ele está prestando serviço, né? As unidades organizacionais da empresa, o cadastro de salários, de benefícios, todos esses são features, são características que vêm derivadas das necessidades que nós encontramos quando a gente levanta o sistema. E aí, em cima dessas features, dessas características, né, nós fazemos o levantamento de requisitos do software. Porque se eu preciso cadastrar um usuário, eu sei que eu tenho que cadastrar o nome, o telefone, né? Já vou tendo aí todos os meus requisitos de banco de dados, de processo, tudo isso vai ser derivado desse meu conjunto de características. E aí, em cima dessas características de software, eu vou gerar o quê? Eu vou gerar os meus testes, o meu design, né, os documentos do usuário. Todos esses são características, né, são documentos que eu vou construir em cima desses requisitos de software. E aí, pessoal, o que é o grande que? É que ele fala de rastreabilidade, né? Rastreabilidade. Essa rastreabilidade está relacionada com o quê? Eu preciso saber, por exemplo, desses procedimentos de teste, desses design, desses documentos de usuário aqui que eu peguei, a que características eles se relacionam. E a cada mudança que eu fizer, eu preciso saber quem mudou, quando mudou, por que mudou, certo? Num esquema de Natal, ó, o meu problema, né, o que seria, que no outro é a minha necessidade, ó, é a cartinha para o Papai Noel. Aqui ficam as características do brinquedo, né, na parte de features, a característica do brinquedo. Essa característica vai gerar o requisito, né, o cenário, né, e as regras para serem observadas. Os testes são os procedimentos para verificar se o brinquedo opera de acordo com o que foi solicitado. Aqui no design, é a própria construção do meu brinquedo. E o documento é a própria instrução desse brinquedo que vai ser construído, que vai ser trabalhado, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Captaram a ideia? Beleza. Vamos para frente, então. Então, o que é esse requisito? É uma condição ou capacidade, né, que o sistema precisa prover, né? Nesse meu requisito, ele vai definir aquilo que precisa ser construído, né? E, basicamente, um gerenciamento de requisito é uma forma sistemática para elicitar. Vocês sabem o que é elicitar um requisito? Vocês viram isso em outra disciplina? Elicitar um requisito?
Alguém não sabe o que é licitar? Vou mudar a pergunta para facilitar as respostas. Na ausência de respostas, eu vou dizer o que é licitar. Licitar, pessoal, é descobrir os requisitos, levantar os requisitos, tá? É o processo que você chega lá no seu usuário e conversa, tá? E consegue extrair dele essas informações, tá certo? Então, por exemplo, no processo de levantamento de requisito, tudo começa no momento que você está elicitando os requisitos. Depois de elicitar, você vai organizar, isto é, pegar aquele requisito que você levantou e dividir dentro daquelas funcionalidades que foram definidas, tá certo? E depois disso, organizadamente, você vai documentar cada um desses requisitos, né? Construindo os softwares necessários para facilitar, para possibilitar o desenvolvimento do seu software. Outra coisa importante, uma vez que você definiu isso daqui, você volta ao seu usuário, tá? E mostra o que você entendeu desse requisito, tá? Porque é muito comum, pessoal. Muitas vezes o seu usuário chega e diz o seguinte: Alan, eu quero que você faça para mim essa xícara, certo? Ou melhor, eu sempre uso um outro exemplo, eu tenho até um exemplo melhor aqui, tá? O seu usuário chega e diz assim: Alan, eu quero que você faça uma caneta, né? Um software que seria uma caneta. Aí quando você pensa no software e numa caneta, você pensa uma caneta simples, ó. Canetinha simples, né? Você pega essa solicitação do usuário que foi construa para mim uma caneta. Aí você faz a licitação dos requisitos. É uma caneta transparente, tem uma tampa, né? Tem uma bolinha aqui atrás, tá? E aí você constrói esse software, né? Uma caneta com bico e tal. Quando você vai entregar para o seu usuário o software pronto, ele diz: Não, mas eu queria uma caneta diferente. Eu queria uma caneta que fosse retrátil, que tivesse um clipe de metal, que tivesse uma borrachinha aqui para me segurar, que fosse pesadinha. Bom, isso acontece quando a gente não leva de volta para o meu usuário o que nós entendemos. Porque às vezes a gente entende errado, tá? O nosso conhecimento prévio de uma determinada área do meu sistema acaba nos ajudando muitas vezes, mas muitas vezes pode acabar nos levando a, digamos, ter um entendimento diferenciado do que eventualmente o usuário precisa. No semestre passado, um colega de vocês, não, na verdade foi de outra disciplina, não foi nem dessa aqui não. Ele disse que uma usuária chegou para ele e pediu uma planilhinha para controlar um negócio lá. Era uma coisa simples, uma planilha, 4, 5 colunas, para ela digitar lá um conjunto de informações e basicamente essa planilha tinha que gerar uma tabela dinâmica. Ela queria só uma tabela dinâmica. Aí esse colega pegou e disse assim: Não, mas isso é muito pouco. Aí construiu um verdadeiro sisteminha dentro da planilha, tá? Com cadastros de não sei quantas coisas, né? Com gestão, com configuração de, de dados, com personalização de coluna, não sei o que, fez um sisteminha dentro do Excel. Levou 3 meses para fazer isso. Quando ele foi entregar para a usuária olhou e disse assim: Não, mas não foi isso que eu te pedi, não. Eu te pedi só uma planilha para controlar esse negócio aqui, você não fez. Ele tentou ser proativo para tentar entregar algo mais próximo do que ele achava que a usuária precisava. Só que, na verdade, ele acabou não só jogando tempo fora, porque a planilha dele ficou maravilhosa, mas não era o que ela queria.
E como não era o que ela queria, o que aconteceu? Ela não usou. Ela simplesmente disse, não, não quero, isso aqui é muito complicado, eu nem sei usar isso aqui. E não utilizou. Tá? Então, de que adiantou? Os 3 meses de desenvolvimento dele. Não adiantou de nada. Né? Então, esse momento de você estabelecer essa conexão, certo? Entre o que o meu usuário quer, o que o meu time definiu, né? O que é aquele momento de você juntar os componentes, né, do seu projeto e verificar se o que você levantou realmente está de acordo com o que foi, digamos assim, com o esperado pelo usuário, com a ideia, né, que ele tem de necessidade, tá bom? E aí aqui o que é que nós temos aqui, ó? Eu tenho o que o meu stakeholder precisa realmente, é o meu usuário, né? Isso gera, né, um conjunto de necessidades, necessidade de produto ou sistema. Nós vamos trabalhar essas definições de produto e vamos criar os requisitos de software. E aí, logo em seguida, temos os desenhos e o que vai ser explícito para os meus programadores, para o meu processo de desenvolvimento de software acontecer. Tá certo? Aqui, ó, definição, né? Do que o meu stakeholder precisa, né? Tal. E aí tem uma coisa aqui, pessoal. Vocês sabem o que é requisito funcional e não funcional, concordam? Todo mundo sabe o que é requisito funcional e não funcional? Alguém não sabe o que é requisito funcional e não funcional? Pronto. O que são os requisitos funcionais? São aqueles requisitos do software, certo? São as funcionalidades do software. São aqueles requisitos que o seu usuário diz para você. Não, eu preciso que esse processo aconteça assim. Antes eu cadastro um usuário, antes eu cadastro, sei lá, uma data. São as necessidades do seu software. São os requisitos funcionais, relacionados com as funções de negócio. Os requisitos não funcionais são aqueles requisitos que estão relacionados com a estrutura do seu software. Tipo assim, um requisito não funcional aqui nesse caso aqui, ó, que 99%, né, dos 24 por 7, né, 24 horas, 7 dias por semana, certo? O sistema esteja disponível, certo? Quer dizer, o sistema só pode ficar fora do ar 3,65 dias por ano, certo? E esse é um requisito funcional. Não vai ser o seu usuário que vai definir esse requisito não funcional, certo? Às vezes até ele dá uma ideia. Tipo, ele pode chegar e dizer assim, olha pessoal, essa funcionalidade aqui ela tem que acontecer instantaneamente. É tipo, quando vocês estão fazendo a matrícula da Unifor, certo? A cadeira que você quer é um requisito funcional, né? A forma que você se matricula, existem diversos requisitos funcionais ali, né? Você tem que ter a sua lista de oferta relacionada contigo, tal, tudo isso tem que estar disponível, mas existe um requisito não funcional, que a matrícula tem que ser instantânea. Quer dizer, você tem que clicar para matricular e o sistema tem que dar a resposta na mesma hora, ele não pode demorar. Porque se ele demorar, você não vai acreditar que ele esteja funcionando, né? Então, é um requisito não funcional, tá certo? Nesse meu levantamento de requisitos, eu preciso colocar os dois tipos de requisito, o funcional e não funcional, certo? Normalmente esse não funcional, o usuário ele não sabe o que é um requisito não funcional, mas ele tem uma ideia de certas coisas que ele não pode abrir mão. Por exemplo, você pegar e
criar e clicar lá na matrícula e ela acontecer instantaneamente, né, o tempo de resposta dele ser praticamente online, é um requisito não funcional e que provavelmente o cara lá, quando estava construindo esse processo, o cara de negócio disse, olha, a matrícula não pode demorar não. O cara clicou aqui, tem que ela confirmar, tá certo? E aí, por exemplo de requisitos não funcionais na matrícula. Eu consegui matricular 6.000 pessoas em 10 minutos. É um requisito não funcional, certo? Que vai gerar uma necessidade de adequação de hardware e software da minha estrutura empresarial, né? Ou no caso, por exemplo, a Unifor, que instancia servidores na nuvem, que trocou HD que botou um SSD lá na estrutura do banco de dados, tudo isso para aumentar a performance e melhorar a velocidade de resposta, né? Diminuir ao máximo o delay, né, a espera que você tem para fazer um processo. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Outra coisa interessante, porque aqui gerenciamento de requisito, né, levantamento de requisito, não é uma coisa simples, certo? Não é muito fácil. Primeiro que nem todo requisito é óbvio, tá? Nem todo requisito é óbvio. Então, às vezes, o usuário mesmo, ele não sabe que uma determinada coisa é importante, sabe? Eu lembro que quando eu trabalhava com levantamento de requisito, uma das coisas que eu fazia quando eu ia puxar uma funcionalidade era que eu dizia o seguinte, quando eu chegava para o usuário, disse, olha, como é que você faz isso aqui? Aí ele pegava e me mostrava, não, faça assim, faça assado, e eu ia pedindo para ele ir copiando as telas, né, e salvando no Word, em qualquer lugar assim. Ele copiava a tela, colava lá e ia fazendo. Quando ele terminava de copiar passo a passo cada uma das telas dele, eu olhava para ele e dizia assim, você gera algum relatório com essa informação? Aí às vezes ele pegava e dizia assim, eu gero, eu tenho aqui várias planilhinhas onde eu gero essas informações para a direção. Aí ele ia lá e puxava a planilha e eu via informações que tinha na planilha que não constavam da, da nossa conversa até o certo momento, até aquele momento. Aí eu dizia assim, peraí, e essa informação aqui? Ele, não, isso aqui é situação A, B ou C. Não, essa outra situação aqui só acontece, quer dizer, muitas coisas que eu pegava, eu não pegava só no que o usuário estava me dizendo, né? Não puxava só do que ele estava me informando, mas eu pedia os relatórios de controle dele, porque, pessoal, toda vez que vocês quiserem saber o que vocês precisam armazenar em em um software, primeiro se perguntem o que você precisa recuperar desse software. Quais relatórios você precisa emitir desse software? Pode ser um bom canal para você descobrir quais informações precisam ser alimentadas, porque se ela não for alimentada, você não vai ter como emitir o relatório. Então, toda a informação que está no relatório, em tese, ela teve que ser processada pelo sistema. Então, ela deve ter ou uma origem direta do sistema por alimentação, ou está sendo produzido lá dentro, ou de alguma forma essa informação está nascendo. Então, ela precisa entrar no meu levantamento de requisitos. É clássico, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilinho? Muitas vezes esse requisito ele vem de vários canais diferentes, né? Como eu falei agora, às vezes você pega uma informação com o usuário, certo? Outra parte você pega de um relatório que ele está gerando, ou às vezes até de um outro setor que espera uma informação chegar de forma online, né? Que um determinado processo nasce numa área e acaba chegando em outra de uma forma
digamos assim, indireta, quer dizer, são várias formas, pode vir de vários lugares, quer dizer, você tem dificuldade muitas vezes de levantar esse requisito, tá certo? Muitas vezes, alguns requisitos, algumas necessidades, elas não conseguem ser expressadas claramente, certo? O seu usuário, muitas vezes, como eu falei antes, ele não sabe o que lhe dizer. Você pergunta o que é que ele precisa, ele diz: não, não sei, eu quero que isso aqui dê certo. Eu quero que isso aqui funcione. Eu quero que isso aqui aconteça. Tá? E às vezes ele não sabe lhe dizer o que ele precisa. Ele não consegue expressar facilmente, né? Ele não consegue lhe explicar facilmente o que ele precisa ou como ele faz algumas coisas, certo? Então isso muitas vezes é um problema bem chatinho, certo? E às vezes a gente não tem uma, digamos assim, uma facilidade de extrair isso desse usuário, tá certo? Acontece comumente o usuário não saber o que ele quer. É por isso que é tão importante, pessoal, e toda vez que a gente trabalha ensinando requisito, que é tão importante o protótipo, tá? Quando você consegue construir um protótipo que o usuário bate o olho, ele normalmente ele tem uma clareada, né? Ele dá aquela, digamos assim, é como se ele estivesse tirando uma venda, né? Ele consegue enxergar um pouco de como o seu software vai ser construído. Isso muitas vezes lhe dá uma vantagem razoabilíssima, sabe? Ele começa a enxergar que aquele esforço que ele está tendo com você pode frutificar em um sistema para ajudar ele. Isso às vezes ajuda substancialmente, não só o entendimento dele, como ele colocar você do seu lado, tá? Vamos colocar ele como um colega, um ajudante, alguém que vai colaborar com o seu levantamento de requisito, tá certo? Outro problema que acontece é porque muitas vezes esse seu software, né, muitas vezes está relacionado com outros produtos de software da empresa, através de integrações. Tá? Então, vou dar um exemplo de uma integração que a gente facilmente enxerga. Eu tenho aqui um software de folha de pagamento. Ora, folha de pagamento pega informação onde? No sistema de pessoal. Tá? O sistema que faz gerenciamento de funcionários da empresa. Mas são sistemas diferentes, pessoal. Tá? São sistemas diferentes, eles têm focos diferentes, tá? Um se direciona a armazenar as informações de cada um dos funcionários, de seus dependentes, da sua vida, é, das questões de saúde, né? O setor de pessoal, ele guarda se você esteve doente, se você tem doenças congênitas, se você tem problemas, se você tem dificuldades, se você é especial, se não é, tudo isso fica no sistema de pessoal. E o sistema de folha de pagamento consulta o sistema de pessoal para pegar um conjunto de informações, tá? E em cima dessas informações ele, né, emite a folha de pagamento. Então, por exemplo, se a gente estivesse definindo uma folha de pagamentos, a gente teria que levar em consideração as informações que eu vou puxar no meu sistema de controle de pessoal, certo? Quer dizer, pode não ser uma coisa muito clara, certo? Tudo bem até agora, pessoal? Gosto de perguntar se está tudo bem, porque eu sei pelo menos se vocês estão acompanhando, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tira logo, tá certo? Então, continuando. Outra coisa. Alguns requisitos têm propriedades únicas, né? Ou valores únicos, né?
tem propriedades únicas ou únicos valores, tá? O que é isso? Certos requisitos, eles são tão peculiares e tão particulares, certo? Que muitas vezes você tem dificuldade de levantar essas informações, tá? Eles têm propriedades únicas, tá? Que você não vai encontrar em mais nenhum ponto do sistema, tá bom? Isso às vezes requer tratamentos especiais, né? Tratamentos diferenciados, tá bom? E agora nós vamos para um item que talvez seja o item mais complicado. Requisitos mudam, pessoal. Pessoal, olha, o requisito ele muda. E nós temos aí um dos maiores problemas, uma das coisas que mais gera conflito, certo? Que acaba gerando muitos assim, alguns conflitos com a minha área de negócio. Porque quando eu começo a levantar um requisito, eu espero que consiga terminar o software com aquelas características. Mas aí o requisito muda. Porque o requisito, né, o negócio, ele está vivo. Ele está em constante evolução. O negócio da empresa está em constante evolução. Certo? Teve uma vez que a gente desenvolveu um sistema, e aí o sistema ele tinha um módulo de gerenciamento de processos administrativos. Era um sistema de gestão de contratos, tá certo? E o sistema tinha um módulo de gerenciamento de acordos de nível de serviço, tá? E esse acordo de nível de serviço gerava multas. E essas multas, elas tinham base, né? Elas estavam escoradas, estruturadas em cima dos valores dos contratos, né? Do que estava escrito nos contratos. E aí, a gente estava desenvolvendo o sistema, fizemos todo o levantamento de requisitos, levantamos toda a parte dessa parte de construção de multas, beleza. Quando a gente foi implantar o sistema, o usuário chegou e disse assim, o sistema está errado. Como assim o sistema está errado? Aí ele, não, é porque a forma de levantar as multas aí está incorreta. Eu olhei para ele e disse, como assim? Foi você que definiu, foi do requisito que nós pegamos contigo, que nós levantamos essa informação e implementamos ele. Pois é, mas eu mudei o requisito. Aí eu disse, por que você não me avisou? Não, esqueci. Quer dizer, o requisito mudou e nós não fomos informados. O que era o correto era que o usuário tivesse, no momento em que ele viu que tinha que ajustar o levantamento de multas, né? E ele sabendo que tinha feito um levantamento de requisito conosco, ele tinha que ter nos procurado e disse: olhe, o requisito mudou, nós precisamos ajustar o sistema a essa nova situação, tá? E assim, muitas vezes tem muitos coleguinhas que ficam revoltados quando eles têm que, por algum motivo, ter que ajustar o requisito. Meu Deus do céu, o cara fica doente. Não porque nós estamos fazendo o software e agora eu vou ter que modificar, eu nem terminei o software e vou ter que modificar. Pessoal, quando construímos um software, existe uma diferença, né, que eu costumo falar entre o software ótimo e o software bom, tá? Muitas vezes ter um software bom entregue logo e você poder modificar para depois ele ficar ótimo, às vezes é uma boa situação, tá certo? Mas isso a gente fala quando a gente está fazendo evoluções, quando a gente está criando melhorias de um software. Disponibilizar um software que já sai na sua primeira versão com uma funcionalidade que está errada porque o requisito não foi informado, não é algo legal, tá certo? Porque você já está botando em produção uma coisa que
que não está correta. E isso não é legal, isso não deve ser feito. Diferente de você tem um software que tem 10 funcionalidades previstas para serem construídas, certo? E aí você pode pegar e dizer o seguinte: não, eu vou construir primeiro essas primeiras 7 funcionalidades, que com essas 7 funcionalidades o meu software já consegue ir para o mercado, já consegue ser utilizado, né? Eu já consigo começar a tomar o meu espaço no mercado, ou posso começar simplesmente a entregar para o meu usuário, deixar ele feliz, e já incluo nas próximas versões as evoluções para a inclusão das 3 funcionalidades menos importantes, tá certo? Isso é quando você coloca em produção um software que não é o ótimo, mas é bom. Enquanto bom, ele já vai começar a atender o meu usuário. E depois, à medida que ele for sendo evoluído, eu já vou transformando ele nesse futuro software ótimo que eu planejei. Como eu estava dizendo, isso é diferente de por não ter feito uma mudança nos meus requisitos, eu acabe disponibilizando em produção um software errado. Isso não é, digamos assim, o correto. Tá certo? E isso acontece, pessoal. Isso acontece, tá bom? Outra coisa muito comum com requisitos. Eles são difíceis de controlar quando eles estão em grandes volumes, tá? Eu sempre digo assim, rapaz, gerenciar requisitos é difícil, tá? Porque normalmente são diversos artefatos e se a empresa não tiver uma metodologia de gestão de requisitos bem definida, isso corre o risco enorme de ficar tudo num diretório só, numa bagunça que ninguém se entende, tá? Então, assim, requisitos normalmente são difíceis de controlar, certo? Aí depende de uma razoável organização para tornar isso execuível. Dividir bem os requisitos, né? Pegar uma funcionalidade e criar um nome padrão, pelo menos um início de nome ou uma codificação que identifique aquela funcionalidade e todos os arquivos, todos os componentes desse requisito que se tratarem daquela funcionalidade vão ter o mesmo início de código, pelo menos a mesma ou o início do nome, né? Todos esses são táticas para você tentar organizar seus requisitos, ou separando simplesmente em diretórios diferentes, pode ser também, tá certo? Quando eu coloquei essa parte dos códigos, é porque alguns softwares de gestão de requisitos não trabalham pastas, trabalham codificações, né? Aí você organiza pela sua codificação. Captaram a ideia, pessoal? Vocês entenderam aí o processo geral? Beleza. E aí, o que é que nós temos de tentar ter? Nós temos de tentar ter requisitos de qualidade, certo? Requisitos de qualidade, pessoal, com que são aplicáveis, certo? E que são rastreáveis. O que são requisitos de qualidade, com boa qualidade, certo? São requisitos em que você tem como criar software a partir deles, tá? Como é que eu, como assim, professor? Criar software a partir deles? Porque se você construir um requisito e ele for muito genérico, ele vai ter que ser retrabalhado, tá? Você construir um requisito que não engloba todas as funcionalidades necessárias, ele vai gerar um software defeituoso, certo? Você gerar um requisito que não é bem o que o usuário quer, certo? Pode gerar um software que não seja o que o usuário precisa, tá bom? Então,
nós temos de trabalhar o nosso requisito para ele ter qualidade, certo? E outra coisa importante desse requisito é que ele tem que ser rastreável, certo? Da mesma forma que você tem, por exemplo, um código-fonte lá, que toda vez que alguém mexe, que alguém vai lá dar um check-out, depois dá um check-in, fica registrado que o fulano foi lá e modificou em tal data, e alguns softwares guardam, inclusive, a versão anterior e a nova versão, e você consegue até criar uma, digamos assim, uma árvore de evolução, né, desse, desse software, tá? É importante eu saber isso também para o meu requisito. Eu tenho que ter ideia de como é que aquele requisito começou, qual foi a versão. Quando alguém chegar lá e fizer uma modificação, eu tenho que ter como rastrear quem mudou e por que mudou. Quais foram as, digamos, as necessidades que levaram à mudança desse requisito, tá certo? Esse processo de rastreabilidade, pessoal, existem várias aplicações, vários, digamos, é, vários softwares de gerenciamento de requisitos que já garantem isso, tá? Inclusive tem software por aí, tá? Que eles permitem que você tanto adicione documentos prontos, como construa os documentos dentro do software. Depende da sua necessidade e depende do quanto você consegue pagar para ter estruturas de gestão e gerenciamento de requisitos. Tá bom? Antigamente, né, a gente tinha os conceitos de qualidade, pessoal. Você tinha uma ideia, tá? Que o meu software ele tinha que ser baseado no requisito somente, ter sido testado, né? E ter feito da forma como ele foi definido, né? Isso é o que a gente chama de um paradigma baseado na atividade, tá? Então você fez o levantamento de requisito, fez os testes, desenvolveu, tá tudo ok? Pronto, tá resolvido o seu problema, tá certo? Hoje em dia nós trabalhamos com uma outra ideia, tá? Nós trabalhamos com a ideia do resultado, certo? E nessa modelagem direcionada ao resultado, né, os defensores dessa forma de pensar são os maiores defensores dos processos ágeis, tá? Que eles estão muito mais preocupados e muito mais antenados com o que o meu usuário, o meu stakeholder precisa, né? E tentam trabalhar esse entendimento, né? Mas não só, a preocupação é exatamente o que é que o cara precisa, o que é que ele tem de necessidade, e em cima dessas necessidades ele vai construir e trabalhar esses artefatos, mudando eles constantemente à medida que o entendimento do software também vai evoluindo, porque quando a gente está trabalhando num processo de desenvolvimento tradicional, o que acontece? Muitas vezes o usuário leva muito tempo para ver as primeiras versões, as primeiras ideias, né, as primeiras personificações, né, as primeiras materializações desse software, tá certo? Já no desenvolvimento ágil, isso acontece muito mais rápido, né? À medida que você vai fazendo, você já vai entregando alguns produtos viáveis, mesmo os mais simples, mas já vai dando uma ideia, né, do que o usuário precisa. E à medida que ele vai vendo isso, o entendimento dele vai melhorando, certo? E esse entendimento acaba sendo alimentado de volta para a equipe, possibilitando uma mudança já nesse levantamento desses requisitos
que originaram o desenvolvimento desse software, certo? Então, é esse modelo direcionado com o resultado, não simplesmente com a atividade, tá? Mas a gente não precisa depender de uma forma de desenvolvimento de software específica para ter o direcionamento para o resultado, pessoal. Basta a gente trabalhar dessa forma, trabalhar pensando nesse desenvolvimento, né? Pensando no produto final que vai ser apresentado para o meu usuário, tá bom? Isso aqui tem esses componentes só esse FURPS, né? Funcionalidade, usabilidade, né? Performance e tal. Isso aqui são formas de ver qualidade, né? No final das contas, o meu software ele tem que ter as funcionalidades que foram definidas e talvez a mais importante de todas, pessoal. Que vejam que fazer o que o software se destina a fazer é obrigação, tá? Todo software tem que fazer o que ele se destina a fazer, tá certo? Mas quanto mais utilizável ele for, quanto mais usável ele for, quanto mais IHC o meu software tiver, certo? Mais ele vai ser usado, tá? Mais ele vai ser usado. Isso aí é inquestionável. IHC talvez seja uma das coisas que mais diferencia o seu software. Pessoal, olhe, não tem coisa pior do que usar um software que você, para inserir dois nomes, você precisa dar 10 cliques, certo? Ou que para você conseguir cadastrar uma foto do cara, aparece um íconezinho rosinha no canto direito inferior, tá? Fora da área de visão do usuário. Cara, esse software não vai ser utilizado, certo? É por isso que eu falo tanto de, de qualidade de software relacionado com usabilidade, tá certo? Usabilidade é uma das coisas mais necessárias que nós temos no nosso software. E aí, por que eu estou falando de usabilidade enquanto a gente está falando de levantamento de requisito? Lembra que eu falei que os meus requisitos deveriam incluir protótipos? Na nossa equipe de levantamento de requisito, o ideal é que eu tenha um cara bom de user experience, né? Um cara bom de IHC. Façam uma boa interface para o usuário e ele vai utilizar o seu software. Se a interface for trabalhosa, complicada, ele não vai usar. Por mais perfeito e maravilhoso que o seu software seja. Se o seu usuário decidir que não vai usar, que não é bom, seu software vai para o lixo. Certo? Vocês já notaram esse tipo de coisa? Eu dou um exemplo. Deixa eu ver se não pego só um gole d'água. Eu dou um exemplo sempre. Teve uma época, e assim, como eu falo sempre, eu não sou defensor de nenhuma marca, tá? Mas lá por 2009, 2013, eu ia fazer um projeto para um Mac, né? Era um projeto para iOS. E aí eu precisava de uma máquina com iOS, aí no projeto entrou a máquina. Resumo da ópera, eu estava com um Mac Mini lá em casa. A minha filha tinha 9 anos, certo? 8 para 9 anos. Aí ela olhou para mim, quando viu aquele computador novo, disse: pai, posso usar? Eu, pode. Ela, qual é a senha? Eu dei a senha. É isso aí. Ela nunca tinha visto um Mac na vida. Quando ela voltou, quando eu voltei, ela estava jogando no Mac. Sozinha. Eu não dei instrução nenhuma, certo? O que é isso?
É usabilidade. Uma criança de 9 anos conseguiu pegar um sistema que ela nunca tinha visto e começou a usar, certo? E aí você diz, não, isso não tem valor? Tem. Isso tem valor sim, certo? Isso tem valor sim. E isso vende o nosso produto, isso vende o nosso sistema, tá? E você começa a colocar essas características de usabilidade do teu sistema nesse levantamento de requisito, construindo os processos da forma mais utilizável possível, né? Quando eu falo de processo, quando a gente constrói uma tela para ela ser alimentada, ela faz parte de um processo de negócio. Então, nós temos de estruturar esse processo de negócio para simplificar ao máximo a vida do usuário, né? Por exemplo, tem uns sites na internet que, se você quiser fazer, é uma loja que, se você tentar fazer uma aquisição de um produto, ele não lhe pede para você cadastrar o usuário, não. Não, você quer comprar? Olha, você não precisa de usuário, o endereço qual é? É esse aqui, o cara informa na hora o endereço, tá? Pergunta se o cara quer emitir um boleto. Se o cara quiser emitir um boleto, ele emite o boleto. Se ele quiser informar o nome, ele informa. E quando termina, né, pode ser por cartão tal, ele até pergunta: o senhor deseja se cadastrar no site? A pessoa disser: não, não, tem interesse não. Pronto, a compra aconteceu sem haver cadastro de usuário, certo? E aí você me pergunta: professor, isso é usabilidade? Rapaz, tem gente que prefere trabalhar assim, que não quer se cadastrar no site para fazer a compra de uma blusa, a compra de uma caneta, tá? E isso foi um site, né? Isso é um exemplo de um software que foi definido, né? A definição dele, isso fez parte como requisito de software, você criar essa interface com o usuário simplificada, para conseguir atingir uma parcela de pessoas que não querem fazer mais um cadastro em mais uma loja na internet. O cara simplesmente vai lá e, se ele puder comprar sem se cadastrar, ele compra. Bom, isso foi uma definição de usabilidade que foi criada, né, que foi montada no momento em que eu estava estruturando, que eu estava criando aquele meu software, né? Então, usabilidade é absolutamente indispensável, tá? O pessoal comenta, né, que antes do nascimento dos smartphones, já havia o protótipo do smartphone, que era aqueles tabletzinhos, aqueles palmes, né? O palm era para ter sido uma coisa, ele era para ter bombado, ele era para ter sido o protótipo do smartphone. Ele vinha com uma canetinha, né? Era um equipamentozinho que vinha com a canetinha e ele tinha uma linguagem, você escrevia no formato do tablet, porque ele não era todo touch, ele tinha só uma pequena área touch onde você podia escrever, tá? E diversas pessoas utilizavam aquilo. Até que um dia alguém chegou e disse assim: não, para que isso? Para que ser obrigado a usar uma caneta se a pessoa tem um dedo? Vamos usar o dedo para operar essa tela. Vamos colocar uma tela de touch aí. E uma ampliação na usabilidade do meu produto foi fundamental para a explosão desse produto, tá certo? E aí vocês, assim, isso está relacionado com o meu software? 100%, pessoal. Então, só, só para fechar aqui o nosso dia de hoje. O nosso escopo, né, do que nós pretendemos construir do nosso software, ele está relacionado
nessa pirâmide aqui. Quanto eu tenho para gastar, né? Qual é a grana que eu tenho, quanto tempo eu tenho e quais os recursos humanos ou não humanos que eu tenho. Claro que, dependendo de como eu trabalho essa relação aqui, né, eu tenho que incluir mais um item que é a qualidade, tá certo? Quando eu tenho muito dinheiro, eu contrato recursos de boas e acabo cumprindo o tempo. Se eu tiver mais tempo, com o mesmo número de recursos, eu consigo entregar o meu produto, né? Inclusive, quando eu tenho muito tempo, normalmente a minha conta pode até ser menor, porque eu não preciso contratar novos recursos, mas, por exemplo, se eu tiver com um tempo muito curto, eu preciso ter muito dinheiro para ter como disponibilizar muitos recursos, certo? Então, esse escopo aqui desse meu conjunto de funcionalidades, certo? Está bem relacionado em quanto tempo eu tenho para desenvolver, quanto eu tenho para gastar e quanto eu tenho de recursos para trabalhar, tá? E aí uma coisa, quando a gente fala de recursos, né, nós estamos falando diretamente de recursos humanos e recursos de infraestrutura, mas normalmente recursos de infraestrutura, eles são os mais baratos. Baratos, pessoa, muito caro, servidor é caro, instalação é cara. Caro é pessoal. Caro é pessoal qualificado. Gente para desenvolver o sistema qualificada, com experiência dentro da empresa, que tenha condição de produzir rápido. Isso é caro de se arrumar, isso é caro de se construir. E a gente perde isso facilmente para o mercado, tá? Quando você tem um cara muito bom, muitas vezes você perde ele para o mercado, para outras empresas que conseguem chegar e tomar esse recurso da gente, tá bom? Bom, pessoal, é aquele momento das dúvidas. Como é que vocês estão? Como é que está o entendimento? Tá tranquilo? Beleza, então. Estou satisfeito, tá todo mundo tranquilo. Na próxima aula, nós vamos continuar nessa, nessa empreitada aqui dos meus requisitos. Mas, assim, para a gente fechar o dia de hoje. Levantar requisitos, pessoal, eu costumo dizer, aí a definição minha, isso é quase uma arte, certo? Mas é uma arte que se ensina, certo? Com um pouquinho de boa vontade, nós conseguimos aprender a levantar bem requisitos, tá certo? Não é à toa que existem cadeiras na faculdade só para fazer levantamento de requisitos. Não é à toa que ele seja tão valorizado no processo de desenvolvimento de software, certo? Como eu disse, eu só fico mais triste porque nós temos poucas pessoas, certo, que gostem de fazer levantamento de requisito, né? Normalmente o cara gosta de codificar, de pegar a linguagem de programação e ir lá codificar, fazer tela, fazer back-end, mas ele esquece que para ele construir tudo aquilo, ele está se baseando em uma série de documentos que alguém antes foi lá e tentou descobrir. Aí, às vezes, o cara pega um documento e diz assim, poxa, não estou entendendo bem isso aqui. Faltou um levantamentozinho melhor de requisito lá atrás. E aí, nesse momento, é que a gente vê como é importante esse cara. Um cara que tenha condição de chegar no meu usuário, de
criar uma relação de empatia com o usuário. Empatia, pessoal. O usuário precisa de empatia. Ele é o nosso cliente, certo? É ele que nós vamos atender. Nós não podemos ser insensíveis aos problemas deles, tá? E devemos tentar motivar ele a nos ajudar, pois quando ele nos ajuda, ele vai estar se ajudando, vai estar ajudando a construir um software cada vez melhor, tá certo? E esse processo de criação de empatia, de criar um mecanismo para conseguir extrair ao máximo esse requisito com a melhor qualidade, vai ser fundamental para a construção do nosso software, tá certo? E esse processo, ele está diretamente inserido na governança. Pois é na governança, pessoal, que nós vamos criar os mecanismos, nós vamos criar as regras, as normas de como nós devemos fazer esse processo de levantamento de requisito. Nós criamos um conjunto de adendos, como se fossem, como se fossem não, como parte desse meu processo de desenvolvimento de software, aquela parte inicial. Lembra que eu falei lá na parte do RUP? Lá no momento da iniciação, onde eu vou lá fazer o levantamento de negócios. É nesse momento em que o meu processo de software, que é gerido e definido pela área de governança, tem que se preocupar tanto com o desenvolvimento e com a boa qualidade, né, com a produção com qualidade dessa minha massa de requisitos, tá certo? Por isso que é tarefa da governança entender sobre isso também, tá? Bom, por hoje, pessoal, eu acho que tá bom, tá certo? Alguma dúvida para a gente tirar sobre o nosso assunto de hoje? Maravilha, sem dúvidas. Se alguém tiver dúvida, é só falar. Tranquilo então, pessoal. Então, tenham uma boa noite a todos e até a próxima aula.